Já vou colocar na tela aí o tema da aula de hoje, que é esse aí. Deve ter aparecido aí, né? Apareceu aí, meninos? Deixa eu monitorar aqui. Pera. Já, eu estou conseguindo ver já. Gente, o assunto de hoje é esse aí, o uso do multímetro, especificamente no que se refere à medição de corrente. Só para deixar assim bem explicadinho, nós temos usado o multímetro já há um bom tempo. E até agora a gente focou o uso dele como voltímetro nisso e como ohmímetro. E se a gente ficar só no aspecto ohmímetro e no aspecto voltímetro, até no aspecto amperímetro, não justifica a gente ficar tanto tempo, tantas semanas utilizando ele, fazendo esse tipo de estudo. Só que, na realidade, nosso objetivo não é só estudar o multímetro, e sim outros conceitos, outras situações relativas à eletrônica e à eletricidade. Então, a gente aproveita a hora que está mexendo com o multímetro para entrar com esses assuntos. Por exemplo, quando a gente estava usando o multímetro para medir resistência, bastava colocar ele lá no resistor e mostrar como é que ajusta. Então, nós aproveitamos para ver código de cores, falar de tipos de resistores, resistores fixos, variáveis. Aí o assunto se estende, né? E deve se estender porque está no nosso programa isso. Além de estar no nosso programa, em laboratório é assim que você faz. Lá não tem 200 tipos de instrumentos, tem um multímetro, tem um osciloscópio, uma fonte, e a gente vai usando esses instrumentos para ver fazer um estudo amplo, né? Ver os efeitos, as características, os comportamentos, e que nos é informado via os instrumentos, né? Portanto, é de acordo quando a gente fica alguns dias, algumas aulas, estudando várias coisas, usando o tipo multímetro, que é um dos mais usados, em suas características, né, como voltímetro, como amperímetro e como ohmímetro. Então, hoje, na aula que vem, talvez na terceira aula seguinte, nós vamos estar mexendo com o multímetro no aspecto de estar medindo a corrente e, paralelamente a isso, vendo detalhes, características, né, coisas necessárias a serem estudadas com relação à corrente elétrica. Beleza? Então, vamos lá. A primeira situação, nós estamos mostrando, me desculpe aí, eu estou meio destreinado falar, tá, gente? Um mês sem dar aula, né? O que nós temos aqui? Ó? É um multímetro ajustado para medir corrente, né? Obviamente, né? Do jeito que está aí. Só que eu quero que vocês lembrem, né? Aliás, na aula de hoje eu vou ficar lembrando muita coisa, porque a gente fica um mês aí sem estudar, sem dar aula, a gente esquece muita coisa, né, gente? É bom até ficar lembrando coisas que já foram faladas, às vezes até a exaustão. Por exemplo, é o caso aqui, ó. Eu peguei um ohmímetro, ajustei o dispositivo, o aparelho, para medir corrente. Então, ele um miliamperímetro. No caso, ele é um amperímetro, porque eu coloquei na escala de amperes aqui. E liguei direto na fonte. Todo mundo sabe que você não pode fazer isso. Né? Por quê? Porque a resistência interna dele, na função, na função amperímetro ou miliamperímetro então, é muitíssimo baixa. Então, quando você liga ele na fonte, o que a fonte vai fazer? A fonte é um elemento, né? É um dispositivo que está ali para produzir corrente. Então, quando você liga ela em alguma coisa, está ali, eu vou produzir corrente, a função dela é isso. Né? Ela é um provocador de corrente no circuito, dizendo assim, e cabe ao circuito definir o valor dessa corrente, que o circuito vai agir como um elemento que vai resistir à corrente. Então, o circuito tem que ter uma resistência, aliás, o circuito tem uma resistência que vai definir, juntamente com o valor da fonte, o valor da corrente. Se a resistência é muito pequena, a corrente é muito grande.
É isso? Se a resistência for grande, a corrente é muito pequena. Isso é circuito, isso é eletricidade. No caso do circuito no qual você ligou a fonte ser somente o medidor, cabe então a resistência do resistor. Como está na escala de ohmímetro, toda hora eu falo ohmímetro aqui, desculpe, tá, gente? Como ele é um amperímetro, tem uma resistência baixa, então a corrente vai ser alta. Veja bem aqui, ó, colocando para simular. Na escala digamos aqui, de miliampere, eu ajustei ele aqui para ser um miliamperímetro. Aliás, nessa escala, eu tenho que lembrar para vocês, coisa que eu já falei, mas é bom lembrar, quando você está usando esses bornes aqui, ó, você sempre vai usar o comum, vai ligar no lado negativo. Os outros dois são vermelhos, vai depender do que você vai fazer. Se você estiver usando na função ohmímetro, ou voltímetro, ou miliamperímetro, ele é o que deve ser usado. Mas se você estiver usando na função amperímetro, que é essa aqui que eu tinha, que eu tinha deixado, que eu vou tirar, então nessa função aqui, a ponta de prova vermelha tem que estar ligada aqui, ó, onde está escrito 10 amperes. É a escala única, exclusiva. Tá? Então, na escala de 10 amperes, todo multímetro tem essa escala exclusiva para corrente alta. É no caso de você estar usando o instrumento para medir uma corrente acima do limite das escalas de miliamperes, que são as escalas mais comuns, de mili e microampere. Então, passou desses valores de escala aqui, aí você vai usar a escala de 10 amperes. Aí você tem que pegar a ponta vermelha e colocar aqui, utilizar essa ligação, que não é o caso que está sendo feito. Então, o que, que eu tenho que fazer? Colocar numa das escalas aqui, de mili ou micro. Eu coloquei na maior. Olha o que, que aconteceu. Deu um E aí, ó. Isso é sobrecarga do instrumento. Por que, que é sobrecarga? Porque eu liguei o miliamperímetro de maneira incorreta, e foi ligado direto em paralelo com a fonte vai olhar para ele e vai encontrar uma resistência bem baixinha e vai jogar uma corrente muito grande. E vai ultrapassar, obviamente, a escala, levando o risco de queimar o instrumento. Isso? Veja aqui, ó, o que está acontecendo nesse caso aqui, mais ou menos especificamente. O que, que eu fiz aqui? Ó? Aqui está o diagrama esquemático daquela situação que está aqui embaixo. O que está embaixo aqui é o mesmo que está aqui com símbolos. Ó. A fonte ligada a um medidor. Vamos ver o valor da corrente que esse medidor vai medir quando eu ligo a fonte de 9 volts sobre ele. Olha lá o valor da corrente, olha aí. Pensa bem. Na escala de miliampere, a corrente é 98,9 amperes. Quer dizer, extremamente elevada e o instrumento vai para as cucuia, com certeza. Por isso que não se pode fazer esse tipo de ligação, isto é, ligar o amperímetro direto na fonte. Nunca faça isso, porque você vai queimar o instrumento. Obviamente, todo circuito eletrônico, todo instrumento, todo equipamento tem que estar protegido. Nós já falamos sobre isso. É fundamental, quando você for usar equipamento lá nos nossos laboratórios, que você exija meios de proteção, tanto para você, óbvio, quanto para o equipamento. Né? A proteção do equipamento, cada um tem específica dele. Normalmente são fusíveis. Dentro desse aparelho aqui, tem um fusível. Esse fusível, se você ligar incorretamente, por descuido, ou por não conhecer, ele vai queimar. Aí ele protege o instrumento. Mas você nunca deve ficar confiante 100% no sistema de proteção, porque o sistema de proteção pode falhar. Não existe sistema de proteção que protege 100%. Hoje de manhã, por exemplo, nós estávamos falando no início, antes da aula, sobre vacina e tal, eu aproveitei para fiz uma analogia com a vacina. Existe uma vacina 100%, que protege 100%? Não existe. Né? O sistema de proteção, não. Né? Então, ele pode falhar. Claro que, se for um sistema adequado, de boa qualidade, a tendência é dele proteger mesmo, e não falhar, e está ali para isso, mas não confia, não, porque pode não falhar. Né? Mesmo porque, gente, a proteção maior que existe no caso dos multímetros é essa aqui, ó.
São os fusíveis. Lá dentro tem um fusível. Agora, o que é um fusível? Lembrando que vocês já estudaram sobre isso, existem vários tipos de fusíveis, tá? Para diversas aplicações, desde fusíveis mais elaborados e extremamente caros, até os mais simples. Né? Os fusíveis que tem dentro dos multímetros são os mais simples. São fusíveis com invólucro de vidro, conforme está sendo mostrado no exemplo aqui. Ó. É um invólucro de vidro. Né? Agora, o que é um fusível, para lembrar? Ele é apenas um fio finíssimo, né? Que vai fundir, por isso a palavra fusível, quando a corrente ultrapassar um certo valor. Então, aquela corrente que eu dei no exemplo lá de 80 amperes vai queimar o fusível na hora. Você nem vai perceber. Ligou, pimba, ele abriu. Por quê? Porque quando circula a corrente pelo fio que está lá dentro, como o fio é muito fininho, ele vai esquentar e vai derreter. E quando ele derrete, ele abre. Por isso que é chamado fusível. Fusível vem de fusão. Fusão significa derreter. E derreter porque aquece. Agora, pensa bem, para ele abrir o circuito e proteger o circuito, a corrente tem que ultrapassar um certo valor, ele tem que esquentar e fundir. Isso não acontece no tempo igual a zero. A temperatura não aumenta no tempo igual a zero. Dependendo do valor da corrente, ela pode aumentar devagar ou pode aumentar muito rápido. Se ela aumentar muito rápido, rompe na hora. Se ela aumentar devagar, ele não rompe na hora. Só isso. Então, há um comprometimento, né? Há uma questão a ser considerada, que é o tempo que o fusível vai gastar para abrir. Se ele demorar um pouco a abrir, mais do que o necessário, o circuito pode abrir antes dele, pode queimar antes do fusível. Isso é muito comum. Muitas vezes o fusível não está bem especificado e você fecha um curto-circuito lá, o circuito queima, mas o fusível não queima. É uma ironia, né? Porque o circuito que protegeu o fusível. No final, o circuito rompeu, o fusível ficou inteiro. Não é comum isso. É comum isso, seria comum isso se você não fizesse digamos assim, não tivesse critério na hora de colocar o fusível. Você não pode colocar um fusível cujo valor que vai romper é muito maior do que a corrente que o circuito vai funcionar. Se você tem um circuito, por exemplo, que suporta com folga, digamos, 10 amperes, você usa um fusível de 20 amperes. Aí, quando tiver um surto, né, uma sobrecarga, e a corrente chegar lá nos 20, ele queima. O circuito ainda não queimou, mas ele queima. Aí você vai falar, pô, mas eu vou arriscar deixar a corrente chegar no 20 amperes, né, para queimar o fusível, se a corrente nominal do meu circuito é 10, olha, para situações transitórias, que a gente chama de surtos, né? Não tem problema, por quê? Porque às vezes a corrente aumenta muito rápido, mas ela volta a diminuir muito rápido também, dependendo da situação. Por isso tem que ter critério. Se ela diminuir muito rápido, o circuito não queima. E se você coloca, por exemplo, um fusível de 11 amperes e a corrente é de 10, se a corrente passar, digamos assim, dá um surtozinho, por exemplo, a rede elétrica lá devido à chuva, trovão, coisa assim, a corrente dá uma subida e volta para o valor normal, se o fusível tiver com um valor muito próximo ao nominal dela, na hora que tiver um aumentozinho, mesmo voltando, o fusível vai queimar e vai ficar aberto. Aí você vai ficar sem energia no circuito. Entendeu? Então, você tem que verificar, primeiro, o seu circuito, que vai suportar 10 amperes, ele tem que ter uma margem de tolerância para poder ter mais do que 10 amperes. Isso é normal. Todo circuito, quando você faz seu dimensionamento dos componentes, você tem que dar uma folga. Você vai trabalhar com X, mas coloca componentes que aguente X, mas no mínimo 50%. Né? E quanto maior essa relação, mais seguro você estará. Fica mais caro, mas fica seguro. Em muitas situações, o fusível não deve queimar. Por que não deve? Porque ele vai cortar energia. O fusível queimou, ele corta energia na hora. Aí você tem que retirar o fusível e pôr outro. Agora, imagina em situações que você não pode ficar sem energia. Até você ir lá tirar o fusível. Acontece muito isso. Aqueles fusíveis que tem poste, aqueles postes de alta tensão, tem uns fusíveis enormes ali, quando dá um surto, aquele fusível
abre e desarma. O cara tem que ir lá e pôr um fusível, colocar um outro no lugar. Aí o que vai acontecer? Durante aquele tempo, todo mundo fica sem energia. Né? Então, há um compromisso, há uma relação, e você tem que saber disso e considerá-la. Por isso, existem fusíveis lentos, fusíveis rápidos e fusíveis ultra rápidos. Os fusíveis ultra rápidos são aqueles que você vai ligar esse circuito, que a corrente não pode ficar variando muito, não, e não pode ficar variando durante muito tempo, não, você vai queimar. São circuitos mais sensíveis. Na área de eletrônica, isso é muito comum. Então, coloca fusível ultra rápido. Fusíveis ultra rápidos normalmente não tem essa conformação física, são fusíveis especiais, porque ele tem que ter uma característica de poder cortar muito rápido, são chamados fusíveis rápidos, vocês vão estudar isso na disciplina de circuito elétrico. Existe, por outro lado, outro extremo, os fusíveis lentos, né? Eles demoram mais a romper. São aqueles que você vai colocar num circuito que aguenta a sobrecarga durante um certo tempo, e não é bom que você desligue na hora, porque se o circuito vai aguentar a sobrecarga, é bom você esperar a energia, a corrente voltar ao valor nominal, porque ela vai voltar. No caso dela não voltar, era para você ter usado um fusível rápido, ou ultra rápido, tá certo? Aqui só são os exemplos que eu peguei na internet, né, de um fusível simplesinho, né? Isso aqui é vidro, tem um fiozinho lá dentro, passou corrente, aplica a lei de Joule aí, ó. Ele vai esquentar, ultrapassou o valor, ele vai fundir. Esses outros fusíveis que tem aqui embaixo são fusíveis automotivos, tem o mesmo princípio de funcionamento desse aqui, só que eles são encaixados lá no painelzinho elétrico do carro, né? Mas é a mesma coisa, precisa ter um fio aqui, ó, rompeu e joga fora. Não é comum, não é adequado você fazer gambiarra com fusível, não, tá, gente? Esses fusíveis de vidro aqui, quando o fio rompe, muitas vezes a pessoa, não tendo outro, ele põe um fiozinho no local lá, pega um fio fininho lá que ele tem lá e põe lá. Não é recomendado, porque ninguém vai garantir que aquele fio vai romper da mesma forma que o outro que estava lá. Normalmente não vai. Não foi feito para aquilo. Aí vai queimar, às vezes, um equipamento caríssimo por causa de um fusívelzinho que custa o quê? 10, 20 centavos. É bom você ter reserva. Quando você for comprar fusível, não compra um só, não, compra muito. Lá dos nossos laboratórios, a gente queima, sei lá, no meu laboratório de eletrônica de potência noturna, eu queimo, dependendo da prática, ela no mínimo uns 10 fusíveis por dia. Tá legal? E ele está lá para queimar mesmo, né? O fusível está lá para queimar. Eu aqui não devo queimar, mas ele está lá para queimar. Fechando essa informação aqui, essa conversa sobre fusível, eu coloquei aqui uma foto, aqui, um desenho aqui, figura, para mostrar, para lembrar que, como é que testa fusível. Tá? Muitas vezes o fusível, quando rompe, você não vê, esses fios são tão fininhos que às vezes você tem dificuldade de enxergar. Às vezes, para fusíveis assim, mais sensíveis, para corrente bem pequenininha, esse fio aqui é quase invisível, é mais fino do que fio de cabelo. Muitas vezes ele queima e você não fica sabendo, porque você não consegue ver. E muitas vezes também ele queima nessa parte oculta aqui, a parte rompida dele fica na parte que você não enxerga. Aí você pega um ohmímetro lá, do jeito aqui, ó, e meça a resistência dele. Se a resistência dele é baixíssima, próximo de 1 ohm, é porque ele está bom. Se der infinita, quer dizer, circuito está aberto, é porque está queimado, aí joga na lata de lixo. Tá certo? Continuando, alguma pergunta? É o que eu falei, gente, nós estamos medindo a corrente, mas estamos falando sobre fusível. Professor, sobre os diferentes tipos de fusíveis, que você Sim, falou o lento e o ultra rápido, a única diferença é o material que é o fio, o material e o tamanho, a largura? eles têm muitas diferenças, sabe? Não é, por exemplo, esses fuzis de vida, eles são rápidos, mas eles são assim, eles não são lentos e nem ultra rápidos. Por quê? Porque ele demora um tempo para fundir, tá? Um tempo médio, digamos, para fundir. Se você quiser um ultra rápido, você teria que pegar um fusível especial, não de vidro. Ele tem toda a natureza, o formato dele, o material dele,
A geometria dele toda é específica. Tá? Se você pesquisar na internet, você vai ver os desenhos dele. Isso é tanto lento quanto ultra rápido. Eles costumam ter dentro deles uma substância que ajuda, por exemplo, se você quer um lento, que seja mais lento, ele tem dentro aqui um material, e esse material até impede que você veja o fio dele, porque cobre ele. Qual que é a função desse material? Tem duas funções. Uma é a dissipação do calor lá dentro. O calor que é produzido, ele é dissipado antes que o fusível queime. E uma outra é evitar tipo um arco voltaico, ou até a produção de chama, de chama mesmo, de fogo, quando ele está queimando. Porque se você estiver usando o fusível no ambiente com gás, por exemplo, na hora que o fusível queima, se ele solta, deixar passar algum foguinho aqui, o que vai acontecer? Pode produzir incêndio. Então, tem aquele material, o material protetivo, faz ele ser mais lento um pouquinho. Entendeu? Agora, os rápidos, eles não são geralmente feitos com fios finos ou não. Eles são a lâmina bem fininha, inclusive com furos, né? De tal forma que possa concentrar em certos pontos dele o calor, de forma que aquele ponto se rompe. Se o calor se concentra num ponto mais reduzido, ele tem condição de ser mais rápido. Tá? Existe muita tecnologia por trás de um fusível. Esses aqui não tem muita tecnologia. É um vidro, dois metais e um fio, mas tem fusíveis. Se eu tivesse lembrado, tivesse pensado, eu teria colocado umas fotos aqui para mostrar para vocês o que tem de tecnologia por trás de um fusível. Mas esses que têm essas tecnologias mais elaboradas são muito caros e justificam o uso em equipamentos de alta performance, né? São circuitos de comandos de sistemas, onde as correntes são maiores, onde os estragos dão mais prejuízo e coisas desse tipo. Vocês vão ter mais oportunidade de estudar isso. Tá? Se eu for dar aula para vocês no segundo ano, eu vou repassar isso para vocês, porque já escrevi muito texto sobre isso, eu tenho muito material para passar. Agora fica assim, até difícil de passar, mas vejam bem, os rápidos e os lentos, eles têm características especiais. Um para garantir que ele não vai abrir na hora, e o outro para garantir que ele vai abrir muito rápido, tá? Tá certo? Eu não respondi do jeito que eu queria, mas é o que eu pude fazer. Não, eu consegui entender que é muito diferente em muito aspecto, que é tamanho, formato, dimensão, metal junto, gás ao redor. Quando você vê o desenho de uma chapa, às vezes tem uma chapa aqui dentro, cheia de furos. Você vai entender o porquê dos furos da chapa, que faz o fusível ter um tempo X para abrir. Dependendo do número de furos, mas, né, a gente chama de chapa, mas é uma lâmina bem fininha, né, cheia de furinhos. Né, e os furinhos definem a localização onde é mais provável que ele se rompa. Tá? Então, é o que eu digo, tem um estudo bacana sobre isso aí, né? Tem uma engenharia legal, mas são fusíveis especiais. Você não vai fazer um estudo desse, preocupar dessa forma, quando você só quer que um circuito abre, digamos assim, de uma maneira genérica. Quer dizer, um fusível que custa 10 centavos. Né? O fusível mais elaborado, ele custa, não é na faixa de centavos, é na faixa de, sei lá, reais, muitos reais, né? Beleza? Não, consegui entender assim, a diferença entre fusíveis. Mas lembra bem, né? Fusível foi feito para queimar. Né? É igual seguro de vida. O seguro de vida foi feito para ser usado quando você vai morrer. Né? Mas não queira usar nem o seguro de vida, nem o fusível. Entendeu? Entendi. Então, continuando aí, olha o segundo passo, hein? É como é que você deve ligar o medidor de corrente, obviamente. Né? Você tem aqui uma fonte genérica, que no caso é uma bateria, né? Uma carga genérica, aqui, a mais simples que eu consegui achar para vocês. É uma lâmpada e o instrumento ligado aí. Ó. Beleza, né? Está tudo em série, não está, Guilherme? A corrente vem e passa pela carga, pelo medidor. Se ela passa pelo medidor, ele vai medir ela. Nesse caso aqui, deu quanto? 137,4 miliamperes.
precisa que a lâmpada acendeu. Então, está medindo a corrente, nada assim esquisito, nada normal, nada confuso. É isso aí, quer medir, põe o instrumento em série lá, escolhe a escala adequada, né? Sempre partindo da escala maior para menor e considerando também a polaridade, né? Observe onde que eu liguei as pontas do multímetro. O vermelho eu liguei através da lâmpada ao positivo e o preto direto no negativo. Se eu inverter esses terminais, o que vai acontecer? Ele vai medir da mesma forma, só que vai dizer para você que está com a polaridade invertida segundo uma convenção, tá? Aí vai aparecer um negativozinho aqui. Não tem problema nenhum inverter a polaridade se o instrumento for digital. O analógico não deve ser feito. Por quê? Porque o analógico, o princípio de funcionamento é diferente. Vocês devem lembrar que ele tem uma bobina, né? E essa bobina, quando passa a corrente por ela, ela se magnetiza e faz o ponteiro se movimentar, digamos, no sentido horário. Quando não tem corrente, ela fica no zero, toda a esquerda. Se você inverter, ela vai tender não, se movimentar, o ponteiro se movimentar em sentido anti-horários. Se nada, com nada passando, ele estava lá no limite, lá no zero, você tenta ou força ele a se movimentar para a esquerda, isso é anti-horário, ele vai entortar, né? Você vai estragar o sistema mecânico do seu aparelho. Você vai queimar o aparelho, você vai entortar ponteiro, as molinhas, essas coisas. Você vai estragar sem queimar. Não se deve fazer isso, obviamente, né? Aquele sistema móvel, ele é de precisão, tipo material de relojoaria. Mexeu, forçou, desajusta e ajustar depois é muito difícil, ele nunca vai voltar ao normal e nunca vai medir com tanta exatidão, beleza? O circuito que está escondido aqui, que eu gosto sempre de pôr, diagrama esquemático, é esse aqui, ó, mesmíssima coisa, é uma fonte ligada a uma lâmpada, observe que o positivo da bateria foi lá onde está marcando o positivo do amperímetro, ponto para simular. A lâmpada vai acender, a corrente vai ficar circulando, ela circulando aqui no sentido convencional, tá vendo? E o instrumento vai marcar o valor da corrente, no caso ali, considerando o valor da tensão da fonte e o valor da resistência de carga, uma corrente de 149,77. Na aula de manhã hoje, vocês me permitem voltar aqui, o Chico me pediu para fazer uma coisa aqui, não sei se ele está aí, se tivesse, ele tinha me pedido de novo. Está aí, Chico? Tô, mas eu não Não. esqueci. Tá. É porque você chegou calminho aí, né? Eu vou fazer aquilo que você pediu para fazer, Chico. Medir a... Você perguntou de manhã qual que é a corrente, nesse caso aqui, qual que é o valor da resistência do Isso. amperímetro. Né? Qual que é a Não é resistência isso? do amperímetro? É? Vamos pedir a meninada aí para fazer, Francisco? Qual é? Tá aí, ó. Olha os dados aí. Pega a calculadora aí, gente. Como é que você calcula? Como Como é que calcula você a calcula? resistência? É, Vamos lá, tensão é igual a corrente vezes resistência. Então, se você pegar a tensão e dividir pela corrente, vai dar a resistência. isso. Então, Faz é aí para nós. 9 dividido Por 98,9. por 98,90, 9, vai dar 0,091. Em miliampere, em milion, quanto que dá? Multiplica por 1000 aí. Dá 91. 91 milion. Sim. Gente, pensa bem, a resistência desse instrumento aqui, 91 milion. Não é nem 0,1, né? É menos ainda. Quer dizer, uma resistência extremamente baixa. É o que existe normalmente nesses instrumentos, tá? Na escala de corrente. Resistência extremamente baixa. É por causa daquilo que eu falei, o instrumento ele não pode ser visto pelo circuito. E se ele está em série com o circuito, a corrente vai passar por ele. Se ele tiver um valor de resistência apreciável, vai alterar o valor da corrente. A única maneira que ele tem de não alterar o valor da corrente é ter ele próprio uma resistência nula, né? Ou muito baixa, né? Entendeu? Aí ele vai medir sem interferir. O medidor tem que medir sem interferir. Essa é a regra.
Bem, continuando nosso passeio aí, ó, mais uma situação. Dentro do objetivo aqui de estar estudando circuito série. Depois nós vamos ver circuito paralelo. O circuito série que nós temos para mostrar para vocês, o que ele tem? Uma lâmpada, a corrente vai passar pelo medidor que vai medi-la, um resistor de 17,5 ohms, baixinho, né? Outra lâmpada e vai por aí. Então, o que eu quero mostrar com esse circuito aqui, com essa situação aqui? Que no circuito série, a corrente é a mesma em qualquer ponto. É isso? Característica do circuito série, a corrente é a mesma em qualquer ponto. Então, se você abrir o circuito em qualquer ponto e colocar um medidor, esse medidor vai marcar a mesma corrente. Por quê? Porque toda corrente passa da mesma forma, igualmente, por todo componente. Então, se você tiver milhões de componentes em série e abrir o circuito em milhões de pontos lá e pôr um medidor em cada um lá, todos eles vão marcar o mesmo valor. Por quê? É igual um tubo de água, né? Se vocês têm água passando por um tubo, não importa qual parte do tubo que você vai pôr o medidor, ele vai indicar o mesmo fluxo de água que está passando. Por quê? Porque toda a água passa pelo mesmo ponto. E corrente é fluxo, né? Fluxo de elétrons. Então, se aquele fluxo passa igualmente por qualquer ponto do circuito série, ou por todos os pontos do circuito série, a corrente é a mesma. Corrente é fluxo por unidade de tempo. O número de cargas elétricas por unidade de tempo. Aí, ó. Todos eles estão marcando 150, o quê? É só ir lá no amperímetro, escala de 200 miliamperes, então é 200 miliamperes. Aqui, ó. 200, não, 150 miliamperes. Aqui, ó. 150 e 150. Esse aqui está com um menos na medida aqui, ó, na indicação. Por quê? Porque intencionalmente eu inverti as pontas aqui. Eu não tenho que ligar... considerando o lado positivo aqui à esquerda, tem que ligar o vermelho, o positivo à esquerda, aqui, ó. Aqui, ó, o vermelho à esquerda, aqui, ó. O vermelho está ligado aqui à esquerda é esse aqui, ó. Só que eu inverti. Entra no positivo e deveria ter entrado no positivo, entrou no negativo. Então está invertido as pontas de prova. Por isso que marcou menos aqui. É só para chamar atenção. Então, na hora que você ligar um instrumento, sempre liga as polaridades corretas, que as medidas ficam corretas. Tá? Ou então ele vai pôr um menuzinho dizendo isso para você. Está invertido o instrumento. A única coisa que ele se anima a falar, além de falar o valor da corrente, é que você ligou ele invertido. Ele não vai queimar, né? Obviamente. Aqui está o circuitinho típico, o mesmo circuito, para mostrar para vocês a mesma coisa. Esse aqui, de propósito, eu não inverti, não, cara. O mais é ligado no mais, o mais é ligado no mais, e o mais é ligado no mais. Então, esse aqui não está invertido. Então, estão 3 valores de correntes iguais. E a lâmpada acendeu. Entendeu? Com isso que é demonstrado o que eu queria, que a corrente em qualquer ponto, no circuito série, é a mesma. Vamos à quarta situação aqui. Nada diferente também não, tá, gente? Eu coloquei um circuito série aqui, ó, uma lâmpada, 2 resistores e outra lâmpada. Aproveitando para a gente usar o protoboard, né? Eu estava sentindo vontade de usar o protoboard em algum lugar, que é um dispositivo que a gente usa muito no laboratório, e resolvi pôr aqui, só para ilustrar. Essa aula de hoje já está muito ilustrada ou ilustrativa, né? Se aproxima mais da situação da gente estar no laboratório, né? Veja bem, ó, o que é um protoboard? Protoboard é digamos assim, um painel de contatos. Ele é cheio de furos, né? De forma que disponibilizados ou dispostos, né? De tal forma que há uma ligação entre eles. Só que não é em todos eles, né? Tem linhas aqui, ó, tem conjuntos de linhas aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos 5 furos aqui que estão ligados entre si. Então, você ligar um componente em um ou em qualquer outro, é a mesma coisa, porque um está ligado no outro. Então, todas essas linhas aqui, ó, tem 5 interligados, aqui tem outros 5 interligados, e vai por aí.
Tem alguns protobots, aliás, a maioria, que tem uma barra compridona, vertical, na qual os fios, os pontos, são ligados em toda a extensão. Tá? Isso chama de barramentos. Geralmente é para usar em pontos onde você vai ligar mais componentes, que é o fio, costuma ser normalmente o terminal, ou a parte do circuito positivo ou negativo. Não tendo tanta exigência, pode-se usar um protobot mais simples. Né? Esse aqui, eu só peguei um mais simples que tinha como exemplo. Observe como é que eu liguei aqui. Eu peguei o resistor, liguei um terminal nesse ponto, outro no outro. Aí, esse terminal esquerdo do resistor ele pode ser acessado por qualquer um desses pontos aqui, assim como o da direita podia acessar por qualquer outro. Tá? Se eu ligar essa ponta de prova aqui embaixo, ela fica no ar. Por quê? Porque não, essas ligações aqui, esses pontos aqui, não estariam ligados a nada. Agora vejamos como é que ficou o circuito. A lâmpada, o medidor está ligado no positivo, esse fio está ligado aqui nesse lado, que vai ser ligado no resistor, que está ligado no resistor, o outro lado do resistor vai no medidor, que volta e entra aqui, ó, vai até esse ponto do resistor, sai desse ponto, vai até esse terminal aqui do medidor, né, que vai ligado lá no borne vermelho, e assim sucessivamente. Então, tem um circuito sério aqui. Está dando um monte de voltinhas, né, mas é um circuito sério. Eu coloquei um medidor antes desse resistor, um outro medidor antes do segundo resistor e um outro medidor antes da lâmpada. Então, para mostrar para vocês com outro exemplo, que a corrente em qualquer ponto do circuito é a mesma. É igual ao anterior, só que tem um elemento a mais e tem um protobode aqui para enfeitar. Será que as correntes todas foram iguais? E esse aqui continua, esse de baixo continua com a ligação da ponta de prova invertida, por isso que deu negativo lá. O circuito diagrama esquemático é a mesmíssima coisa, cara. Esse aqui eu fiz questão de ligar invertida, o positivo devia estar direito, eu liguei à esquerda para mostrar que mesmo o diagrama esquemático, quando a gente liga um instrumento invertido, aparece um negativo na medida, cara. Isso é, portanto, que eu tenho aqui as mesmas medidas, aqui, 105,77, 105,77, todos os 4 medidores que tem aqui, 1, 2, 3, 4, mediram a mesma coisa. Se vocês fossem calcular essa corrente, gente, vocês se portariam da seguinte forma. Você pegaria esse 9 volts aqui, ó, e dividiria pela soma dos 3 resistores aqui. Ó. Esse resistor e o resistor lâmpada, né, se eu soubesse qual que é o valor da resistência dela. Tá certo? Sabendo, tem mais outra lâmpada aqui. Ó. Essa resistência, mais essa, mais essa, mais essa, somadas dá uma resistência total que dividindo 9 volts dessas correntes aqui. Aplicação do que a gente chama, você já deve estar estudando lá, a lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff. Mais um passo no nosso tour aqui. Agora, para ficar mais, digamos assim, mais lúdico. É um circuito sério também, só que agora eu coloquei um motorzinho aqui para divertir junto com vocês. Mas continua sendo uma fonte, uma carga, uma lâmpada, medidor em série, o motorzinho e outra lâmpada. E a corrente tem que ser a mesma em todos os pontos. Né? É isso? Exatamente. 178,2, 178,2, vai lá. O motorzinho girou, a lâmpada acendeu, sem novidades, né? É só um exemplo ilustrativo aqui. Esse motorzinho aqui está representando, é aquele motorzinho de corrente contínua, pequenininho, a gente encontra muito no mercado, ele está sendo usado aqui como um ventilador. Então, quando gira, ele funciona como ventilador, e a velocidade dele, gente, que fica escrito aqui, ó, ela varia se eu variar 2 coisas no circuito. A fonte,
o resto dos outros elementos que estão em série, né? Como não tem nada variável aqui, porque é uma lâmpada e outra, só se variar a fonte. Se eu vou variar a fonte aqui, se fosse uma fonte variável aqui, eu ia variar a velocidade aqui. E se eu invertesse a polaridade da fonte, ele giraria em sentido contrário, tá certo? Só isso que aconteceria. O circuito lá em cima mostra a mesma coisa. Tá? Observe que tem os símbolos aí, ó. O pessoal que bolou esse simulador foi criativo. O símbolo do motor, gente, é um M, do jeito que está aqui, ó, a bolinha com o M lá. Na hora de simular, ele fez o M girar, ficou legal. A gente dizendo que o motor está girando, né? Está funcionando. Então, está circulando a corrente elétrica nesse sentido que a seta está indicando aqui, ó, e o motor está girando. Alguma pergunta? Alguém mexeu aí no microfone? Então, vamos lá. Sim. Outra situação, sexta situação. Mesma coisa, circuito série, acho que esse é o último dos circuitos sérios que nós vamos mostrar. Eu coloquei um motorzinho aqui, ó. Chico gosta muito dele, né, Chico? Eu também gosto. Veja bem, é um motor, e esse motor tem no seu eixo dele, isso é chamado de driver, que é um motor que impulsiona. Ele tem uma engrenagem, e associado tem uma outra engrenagem com um eixo próprio, né? Isso normalmente é usado para fazer acoplamento mecânico. E esse acoplamento mecânico, nesses brinquedinhos tem muito isso, ele pode ter a função de, além de acoplar eixos, né, sistemas mecânicos, ele pode modificar a velocidade de outro eixo, de outra parte do, do elemento. Isso vai depender do número de dentes que tem. E o número de dentes que está também associado ao diâmetro das duas engrenagens. Esse aqui, por exemplo, de cima, ele tem aqui, ó, tem 30 dentes, está escrito aqui, ó. O de baixo tem 30 dentes também. Quando os dois têm a mesma quantidade de dentes, o que quer dizer? Quando o driver dá um giro total, quer dizer, por um determinado ponto passa 30 dentes, naquele período de baixo também vai passar 30 dentes. Então, ele vai forçar, o de cima vai forçar o giro do de baixo com a mesma velocidade. É o que vocês vão ver aí, ó. Eles estão girando com a mesma velocidade. Tá? Então, nós temos um motor e uma carga. O motor que é o outro eixo aqui, que vai estar produzindo algum movimento para alguma outra coisa lá qualquer. Uma roda de um carrinho, por exemplo. E aqui embaixo eu mantive um ventilador que está girando aí. Tá? Esse aqui está girando a uma velocidade de 1000 RPM. O motor está também girando com 1000 RPM, porque eu sei que é 1000, porque o de baixo está com 1000, e eu sei que os dois estão com a mesma velocidade. Eu posso fazer uma mudança aqui, até sugerida pelo Francisco. Dá para mudar com ele funcionando, Chico? Não, dá. Para. Aqui, ó, eu vou mudar a relação de engrenagens, aqui, ó, de dentes das engrenagens. Aqui. Eu vou, por exemplo, olha aqui, ó, no driver, que é o de cima, eu vou continuar com os 30 dentes. No de baixo, eu vou pôr 60 dentes, o dobro. Aumentei o diâmetro para poder, com as mesmas dimensões do dente, né, ter o dobro de dentes. Aí eu pergunto, o que vai acontecer com a velocidade da engrenagem maior? Ela tem o dobro de dentes. Ela vai ser a metade ou o dobro? Você vai ter a metade da velocidade está acoplada. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque para que haja um giro dela total, ela tem que passar por 30 dentes aqui, né? Quer dizer, em outras palavras, quando o driver girar, nesse ponto aqui, ó, vão passar 30 dentes. Então, vai fazer com que 30 dentes dessa engrenagem aqui se movimentem. Só que isso é metade dela. E os outros 30? Os outros 30 vão se movimentar na segunda volta da engrenagem de cima. O que quer dizer que, para de cima, quando a de cima dá duas voltas, a de baixo dá uma volta. Então, a velocidade da de baixo fica igual à metade, não é isso? Vamos simular aqui. Não sei se vai dar para perceber, não.
Vocês conseguem perceber que a de baixo está com velocidade menor? Tá, né? Além disso, está escrito aqui, 5.000 RPM, a de baixo, a de cima está 10.000 RPM. Ó. Speed, 10.000, e aqui, speed dessa aqui, 5.000. Então, o de lá nem mexi com ele. As correntes que eu queria mostrar são as mesmas. Então, em qualquer medidor, em qualquer ponto, não importa se está com engrenagem X ou Y, a corrente é a mesma, é um circuito sério. Só para ilustrar mais, eu vou fazer o contrário aqui. Ó. Eu vou pôr, em vez de 60, vou pôr metade. Tem metade? Não tem. Vou pôr 1/3, tá? 1/3, ó. Pôr 10 deles. Vai ficar pequenininha, né? Quase que sumiu. Cara. O que vai acontecer? Quando der 30 voltas aqui, essa aqui vai dar quanto? Vai dar 3 voltas. Quando a gente der uma volta, a pequena vai dar 3 voltas. Para cada volta de cima e de baixo vai dar 3 voltas, né? Vamos checar isso? Vai até esquentar, né? Olha aqui. Qual que é a velocidade aqui? 30 RPM. E a de cima? 30.000, né? RPM. A de cima, 10.000 RPM, que é 1/3. A de baixo está bem rápido. É assim que a gente faz a conversão, né? Em sistemas mecânicos. Né? Você tem o motor e tem o que chama de drive, e o que ele vai girar em termos de... vai transferir, né, a energia dele para o outro, numa velocidade que você desejar. Né? Algo parecido com a caixa de marcha de um automóvel. Ficou claro, meninos? Eu acho isso interessante. Claro. Eu acho isso interessante, né? Porque você está vendo a situação, esse simulador ele mostra a situação bem real, né? Bem, vamos para o próximo aqui, que a nossa aula já está terminando. 7ª situação. Aliás, essa é a 7ª. 8ª situação. Agora, circuito paralelo. Qual que é a característica de circuito paralelo, gente, em termos de corrente? No circuito sério, a corrente em qualquer ponto é a mesma. Em circuito paralelo, a corrente ela muda, ela pode ser dividida. No circuito paralelo, a tensão que é igual. A corrente circuito paralelo ela muda em cada ramo, dependente da resistência. Entendi. No circuito paralelo, a corrente muda em cada ramo, dependendo da resistência de cada ramo. Resumindo isso que vocês dois falaram aí, no circuito série, a corrente é a mesma em qualquer ponto. No circuito paralelo, a corrente pode ser ou não a mesma em cada ramo. Por quê? Porque ela depende da tensão. A tensão aplicada aos ramos, que é a mesma. Quando você fala circuito paralelo, você está considerando 2 pontos entre os quais, ou sobre os quais, há circuitos ligados. Por exemplo, se você diz que um circuito é paralelo ao outro, você escolhe 2 pontos, você determina 2 pontos e vê o que está ligado ali naqueles 2 pontos. O que está ligado naqueles 2 pontos é paralelo. Então, não tem razão, não tem sentido você falar que em circuitos paralelos as tensões são diferentes. Por quê? Porque circuito paralelo só tem 2 pontos. Né? E esses 2 pontos, destes 2 pontos, fluem o que a gente chama de ramos do circuito. E esses ramos ficam em paralelo porque estão ligados a esses 2 pontos. Então, no circuito série, a corrente é a mesma em qualquer ponto. Em circuito paralelo, a tensão é a mesma entre os 2 pontos. Tá? Para você calcular a corrente nos ramos, você tem que pegar essa tensão única, esse valor único, e dividir pela resistência em cada ramo. Aí você vai ter cada ramo um valor de corrente. Se as resistências dos ramos forem iguais, as correntes nos ramos também serão iguais, mas nunca a mesma. Né? Elas são iguais, mas não são a mesma.
No circuito série, a corrente é igual e a mesma, tá certo? No circuito paralelo, as correntes podem ser iguais ou diferentes, mas nunca serão a mesma. O que é a mesma é a tensão. Tá claro? Simulation, então, olha aí. Ó. Agora eu fiz questão de brincar um pouco. Olha só, eu liguei várias cargas aí. Ó. Só faltou um resistor aqui. Eu liguei aqui motorzinho, a lâmpada e o outro motorzinho do ventilador. Observe os detalhes aqui. Ó. A corrente vai vir por aqui, ó. Na realidade, são três ramos, então são três componentes de corrente, tá, gente? Uma delas vem por aqui e vai passar por aqui, ó, e girar esse treco aqui. A outra vai vir por aqui, ó, e vai acender essa lâmpadazinha aí. E a terceira vem por aqui e faz esse outro motorzinho girar. Então, são três correntes, tá? Todas as três correntes passam no mesmo ponto do circuito aqui, ó. Portanto, nesse ponto vai passar a corrente desse motorzinho, a corrente da lâmpada e desse outro motorzinho. E elas se somam. Isso quer dizer que essa corrente mais essa é igual a essa daqui, ó. Então, esse instrumento aqui, ele vai indicar a soma dessa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente. Porque elas fluem, elas passam por aqui e fluem, ou se dividem, né? Nessa e nessa. Então, se você somar essas três medidas aqui, vai dar esse valor que está aqui. Né? E observe agora as escalas para a gente conferir. Olha aqui, ó. Essa corrente aqui, a escala está o seletor está na escala de 10, então é ampere. Então, esse valor aqui, ó, é 2,31 amperes. Esse outro medidor também está na escala de 10. Aqui. Observe que o vermelho está nos bornes da direita. Então, amperes também. Então, essa corrente desse motorzinho é 1,08 ampere. Já esse outro aqui da lâmpada está em miliampere. Cara. O vermelho está à esquerda. Então, isso aqui, ó, 158,7 miliampere. E esse último aqui está no 10, cara. E o vermelho no da direita. Portanto, amperes. Então, ó, soma aí nas maquininhas essas três correntes, vocês verem que vai dar esse valor aqui. Ó. Claro que pode ter um arredondamento, tá, gente? Aqui, ó, 1,08 mais 1,07 amperes dá 2,15. Aqui é 0,15 amperes, arredondando 0,16, tá? Colocando em amperes. Né? 158,7 mili, dá arredondando, vou arredondar aqui, 0,16 amperes. Então, 0,16 mais 1,07 mais 1,08 dá esse valor aqui. Ó. Tá certo? Ficou confirmado? Vocês conferiram nas maquininhas aí? Vocês confiram aí, na semana que vem nós continuamos, tá? E eu vou colocar uma questão para vocês pensarem, porque a aula já acabou, já tem 3 minutos, eu não gosto de ficar segurando vocês, não. A pergunta que eu vou fazer para a gente responder na prática é essa aqui, ó. Nós vimos aqui que essa corrente aqui é a soma dessa com essa com essa. Obviamente, essa aqui, ó, se eu pôr um medidor aqui, ó, ele vai medir só essas duas, concorda? Essa não vai interferir, porque não vai passar por ele. Então, eu perguntaria, qual que é o valor da corrente? Lá vai eu de novo. Tem hora que eu fico emocionado com a minha destreza. Qual que é o valor da corrente se eu colocar um medidor aqui? Ó? Tá? Aí, na aula que vem, eu coloco o medidor. Eu já até preparei o negócio aqui para colocar. Aqui o circuito é o mesmo, tá? Só que eu uso um medidor no meio do caminho aqui, ó, e na semana que vem eu vou abrir isso aqui e colocar um medidor para ver se a corrente está certinho. Tá legal?
Então é isso aí por hoje, gente. Não esquece de fazer chamada na hora aí. Falou, filho. Parei a gravação.